seja muito bem-vindo, tá começando o nosso primeiro SSO Cast aqui diretamente no nosso canal do YouTube. E hoje eu tô com dois convidados muito especiais aqui, que são o Cristiano Secato e o Gianfranco Pampalon. E hoje a gente vai falar sobre muitos temas voltados aqui à segurança e principalmente a como a tua empresa pode evitar muito problema. Então, antes de mais nada, agradeço, gente, pela presença de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Isaac Lopes, vou estar aqui apresentando esse podcast e eles vão trazer todo o conteúdo. Separei aqui uma gama de perguntas que a nossa audiência mandou aqui para nós no Instagram, mandou no site, mandou também no próprio YouTube, que agora a gente está publicando o vídeo aqui semanalmente, toda terça e quinta-feira. Então já bora lá. Eu agradeço por vocês estarem aqui e eu quero que vocês comecem já falando um pouquinho sobre vocês. Perfeito, começo eu? Pode começar, mestre. Eu sou de formação engenheiro civil e de segurança do trabalho e desde 85 até 2020 eu atuei como auditor fiscal do trabalho. Eu comecei como engenheiro civil, aí depois eu passei no concurso público e fiquei esses 35 anos atuando na fiscalização. Sou também professor, né, em cursos de pós-graduação. Agora aposentado, virei consultor e amigo do Cristiano. Boa. E o Cristiano? Também sou engenheiro, atuo na área de segurança do trabalho, com pós-graduação, mestrado, né, e já há 25 anos na área de segurança e medicina do trabalho. Já fizemos projetos no Brasil inteiro, em todos os estados. Tenho a honra de conhecer meu amigo aqui há muitos anos, né? Já fizemos várias coisas juntos. Aliás, você foi meu aluno na pós, hein? Sim, verdade. E agora estamos juntos aí para ajudar as empresas a ficarem em dia com a segurança e a medicina. E boa, esse é o nosso podcast e bora começar que a gente já tem muita dúvida aqui que a audiência mandou. Pessoal, vocês estão preparados? Claro. E bora lá para as perguntas. Gente, eu vou ler porque são dúvidas extremamente importantes aqui. Eu não quero perder uma linha do que a audiência mandou. Então, bora lá. A primeira pergunta é para você, Gianfranco. Gianfranco, depois de anos que você atuou como auditor fiscal do trabalho, qual foi a irregularidade mais comum que você encontrou nas empresas? Nossa, que pergunta complexa. É difícil eleger uma em particular. E quando eu comecei em 85, era um tipo e depois foi evoluindo. Olha, mas eu posso dizer para você uma muito interessante. É verdade. Cara, quando eu fiscalizava a construção civil, gente, as pessoas não obedecem os requisitos normativos de segurança para montagem de andaime. Isso desde 1985 até 2020. Eu não sei por quê, o que acontece na construção civil residencial e comercial nas cidades. Quando eu fiscalizava montagem de andaime, por exemplo, numa indústria de grande porte ou numa mineração, algum trabalho, aí o andaime, além de ser melhor, ele tinha mais critério na montagem. Então posso dizer que os requisitos impressionantes que sempre eram com relação à montagem de andaimes. Mas, gente, falta de procedimento operacional, análise de risco de mentira. Análise de risco, você tem que fazer uma avaliação prévia da situação para você fazer um planejamento da atividade, identificar perigos e riscos e implementar medidas. Gente, eu posso dizer para você com certeza que 90% disso é gestão de papel. Aquilo não reflete a realidade. Então, acho que andaime e procedimento operacional de mentira ou que eles acreditavam ser verdadeiros, acho que são os itens mais irregulares que eu peguei, dentre centenas de outros. Tá? Ou seja, existia toda uma construção, algo escrito no papel, mas que não era feito na realidade. Ou ele não refletia a realidade, ou quando ele estava minimamente perto daquilo, ele não era cumprido. Então você vê, né? Eu tinha o procedimento mal feito, que não era utilizado, e tinha aquele que estava razoavelmente bem feito, mas ele foi feito no escritório, por um departamento de segurança, e a produção não acompanhava isso. Então, isso existe até hoje, né? Essa falta de integração. Porque a gente, com certeza, depois de tantos anos vivenciando a área de segurança, a segurança do trabalho não é uma atividade à parte. Ela faz parte da atividade. Mas a maioria das empresas não entenderam isso, até hoje. E sobre essa questão do andaime, agora eu fiquei curioso. Me explica um pouquinho mais, qual que era o problema específico que acontecia com o andaime? Olha, quando a gente fala de andaime multidirecional, andaimes especiais, esses mais robustos que as grandes obras usam, as indústrias, são andaimes específicos e tal. O andaime da construção civil, que é um de encaixe, ele tem 5 requisitos de segurança obrigatórios. Ele tem que ter sapata, se tiver rodízio, trava. Ele tem que ter escada de acesso incorporada no sistema, rodapé, guarda-corpo e forração de trabalho completo. Eu sei de cor porque eu usei tanto isso na minha vida. Então são 5 itens que não cumpriam. Ou faltava o rodapé, falta a escada, a sapata não estava bem feita.
Gente, além de tubos tortos, enferrujados, que você via que ele não tinha resistência. Então, eu vejo que o brasileiro não sabe montar andaime e local compra andaimes muito ruins. E, mestre, fora que você já comentou uma vez comigo, a falta de treinamento, né? O cara que é contratado colocado lá, bem lembrado, e bem lembrado, tá perdido, ó, faz aí, sobe aí. Olha, né? a gente pode dizer dois grandes aspectos. Aquele que não tem treinamento nenhum, que é horrível, né? Uhum. E o treinamento mal feito, que equivale a não ter quase nenhum. Então a gente tem um certificado, ele passou por um período e ele não tem competência, não tem capacidade para identificar um risco, para ver um procedimento correto. Jogado lá, né? Isso, Cristiano, vale para o supervisor. O supervisor hoje no Brasil, eu estou extrapolando um pouco da resposta, mas acho que você deve concordar comigo. Quem está na linha de frente, ele está preocupado com a produção. E eu concordo, produção é o mais importante. Sem isso, não existe empresa. Mas, gente, ele só foca nisso. Então, aquele trabalhador que faz errado, mas faz rápido, ele é premiado. E esse é o grande problema. Então, eu vou passar por cima do procedimento, ou o procedimento errou, isso não me interessa. E o pior é que ele avalia bem a equipe, fazendo errado, e ele é bem avaliado pelo gestor porque ele fez rápido. Verdade. Então você vê que às vezes... Mas pulou etapa, né? Pula etapa e eles são incentivados a fazer isso. Grande problema de cultura de segurança. Hein? Você concorda verdade, comigo, né? Verdade, totalmente, verdade. E dentro dessa questão, até me levantou um outro ponto aqui. Imagina o seguinte, vocês trouxeram o cenário de que hoje as empresas elas priorizam muito mais a velocidade, ou seja, fazer do que seguir a regra, seguir o procedimento. E quais são os dois riscos que existem de fazer dessa forma? Nossa, Cristiano, tem até mais, tem até mais. Um deles, de imediato, é o retrabalho. Né? Se você não começar com planejamento antes, treinar a equipe, performar, né? A chance de ter um acidente numa obra dessa é altíssima, né? Aí a coisa vai para outra esfera, né? Então, assim, e o pior de tudo, quando o funcionário se acidenta, né, mestre? O medo que causa na população que fica ali sobre a insegurança, sobre o que vai acontecer com a pessoa, né? E o clima é péssimo para a organização, né? Quebra de imagem da empresa. Então, assim, já de cara esse é um fator gravíssimo. Posso fazer um complemento? Quando você falou retrabalho, o grande perigo de fazer de forma rápida é fazer mal feito também. Né? Se eu não tenho acidente, eu estou entregando um produto incompleto ou com algum defeito. Né? E esse é o grande problema. Quando eu faço ele dentro de um procedimento de segurança, ele tem um padrão. E aquele padrão são etapas, que se você usa aquilo de forma adequada, o produto final sai melhor. A entrega vai sair melhor. Uhum. Mas as pessoas demoram para entender isso. O imediatismo. Olha, eu vou também fazer não estou aliviando a culpa da empresa, mas as empresas hoje estão submersas em tanta problemas fiscais, trabalhistas, é tanta coisa nas costas, e o pequeno é o que mais sofre. Sim. Quer dizer, se ele começar a fazer tudo, ele vê que ele não consegue sobreviver. Mas ao contrário. Quando eu cumpro o requisito legal, eu começo a ter benefício disso, que eu começo a melhorar até a produtividade, mas eles não entendem. Até grandes empresários não entendem. Verdade. Isso. Você falou isso aí. Você não está adequado, você não entrega o trabalho que você comentou. É que assim, o primeiro passo assusta, né? Puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Só que à medida que você começa a fazer certo, você vai começando a performar e a ficar bom. E aí a sua velocidade vai aumentando, vai aumentando. Isso. E vai aumentando. Aí quando você vê, você está fazendo certo na produção e na velocidade certa, né? Uhum. E olha a grande vantagem. Então você diminui a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos. Tem menos acidente, menos quebra de máquina e equipamento, você performa melhor. Então você começa a colher os benefícios. Pô, eu não tenho paralisação, não respondo passivos. Uhum. Os passivos do acidente são muito mais do que a gente imagina. Né? As pessoas imaginam que é a multa do auditor fiscal que é a pior. Gente, ela acaba sendo a pior, mas eu vou dizer por que depois. Ela tem um valor que hoje é irrisório para a empresa. Mas a empresa, ela tem paralisação de atividade, que você falou, o clima fica horrível. Se o acidente for grave, vai ocorrer um processo judicial. Alguém vai responder se um trabalhador morre, você vai responder por um processo do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Homicídio culposo, sem intenção de matar. Gente, quem quer isso?
Aí depois, quem vai dar notícia para os familiares? Família? Aí o clima fica horrível e não para aí. Quando um acidente grave acontece, a pessoa quebra o braço, pode ter um processo de lesão corporal. Aí é o seguinte, aquilo vai para a Previdência. É aí que agora a multa do Ministério do Trabalho começa a ficar pesada. A Previdência fala, vem cá, deixa eu ver os autos de infração da empresa. Poxa, ela não ofereceu OPI, o procedimento era ruim, não existia supervisão. Aquilo faz com que o INSS entre com uma ação regressiva contra a empresa. Ou seja, a empresa tem que devolver para o INSS o dinheiro que eu gastei com internação médica, com procedimento, com falecimento, com pensão da viúva, da família. Eu tenho que devolver tudo aquilo. Isso baseado naqueles riscos identificados e nas falhas, né, de não conformidade e no auto de infração. A polícia também vai pegar aquilo e falar, vamos condenar esse cara. Essa empresa vai ser condenada, aquele preposto, porque ele não ofereceu o treinamento, ele não acompanhou, não supervisionou. Aí vem o Ministério Público do Trabalho. Isso mesmo. E vai soltar uma... gente, é horrível, né? Porque ela entra com uma ação civil pública por danos morais que você paga para o governo. E esse valor não existe uma tabela. Ela é proporcional ao tamanho da empresa. Uma empresa grande pode pagar 1 milhão, 10. Uma empresa pequena pode pagar 100 mil, 200 mil, quebra uma pequena empresa. Tudo isso baseado no critério de não cumprir requisito legal. Olha que loucura. E o auto de infração é a ferramenta para isso. Fator acidentário previdenciário. Eu vou pagar uma alíquota de seguro acidente majorada, porque eu tive um ano ruim com muitos acidentes. Gente, e você comentou uma coisa, né? Hoje, com o celular, eu fico sabendo tudo o que acontece no mundo na mesma hora. A imagem da empresa vai para o ralo. Imagina, pega um vídeo e joga na rede, no Instagram. Tal morreu, ou é maltratado, ou acontece acidente com frequência. Gente, acaba com a reputação da empresa. Olha só, a importância de cumprir segurança. E ainda tem um caso aí que aconteceu uma vez num cliente nosso, e aí quando entrou a polícia no meio, foi investigar se aquilo não foi mesmo culposo. Poxa, mas esse cara não se dava bem com o dono, com o diretor. Será que o cara que mandou fazer, será que não tinha intenção mesmo da pessoa se acidentar ou de acontecer isso? Gente, um perigo que pode aumentar. Aí o cara ficou, a empresa inteira em pânico. O dono vai ser preso. O dono vai ser preso porque talvez teve a intenção de pedir para o funcionário fazer aquilo lá. Então, assim, a coisa é grave. Vou contar uma coisa pitoresca. Um dia eu fui numa construtora, numa fiscalização, e eu entrei no andar errado. Eu tinha que ir na sala X da engenharia. E eu fui no andar do departamento jurídico. A construtora tinha uma sala da engenharia e tinha um andar do departamento jurídico. Aí eu falei, gente, será que essa empresa realmente é boa? Olha. Quando eu preciso de um jurídico maior que o departamento de engenharia? Bom, não quero fazer um juízo de valor, mas eu estranhei muito isso aqui. Boa. E uma coisa que me chamou a atenção é que vocês comentaram sobre todo o pós, né? Não é só a questão em si só do acidente, independente se for grave ou não, mas não é só o acidente, não para ali. Existe toda uma influência que aquilo acontece. Eu queria até aproveitar, já teve algum caso que você chegou em alguma situação ali de obra ou que você foi fazer alguma fiscalização, que você viu que aquela ação que você tomou salvou vidas? Puxa vida, que olha, pergunta que legal. Pergunta boa, hein? Pergunta a gente boa, sempre hein? fala do lado ruim, né? Vamos falar... Olha, a gente tem um instrumento na fiscalização que é a interdição e embargo. Quando você encontra uma situação ou situações de grave e iminente risco para o trabalhador, a gente interdita, paralisa a atividade, ou máquina, ou equipamento, ou para uma obra. Gente, acho que eu embarguei umas 200 obras, interditei umas 1000 máquinas e equipamentos. Eu tenho certeza que aí eu salvei vida. Tenho certeza. Eram máquinas perigosas, situações de risco iminente. Pô, eu lembro de um fato legal, porque era uma escavação de uma vala no centro da cidade aqui. Quando eu cheguei, eu vi aquilo, era um absurdo, cara. Era uma profundidade absurda, sem acesso por escada, sem escoramento, movimento de ônibus e caminhão. Aquilo ia ruir. E os trabalhadores iam morrer. Eu tive que chamar a polícia, porque o fiscal da obra, que era da prefeitura, não queria tirar o trabalhador de lá. A gente chamou a polícia, eles tiraram. O cara, veio uma chuva, aquilo começou a soltar pedaços de terra, ia desmoronar realmente. Cara, eu lembro que essa situação foi visível, legal, né? A gente viu a situação. E o fiscal da prefeitura não queria tirar, só mediante a ação policial
que eles tiraram o trabalhador de lá. Absurdo, né? Que legal, que legal. Ou seja, além, é claro, de ter toda a questão da segurança, ainda salvou vidas. Pô, eu não tenho dúvida disso. Não, com a NR12 então, hein, mestre? E com a NR12? Que a gente já pegou atendi uma vez uma gráfica no sul do país também que tinha sido interditada porque uma pessoa perdeu o dedo numa máquina. Nossa. Né? E aí você olhava o Parque Fabril, mestre, o cara tinha 50 máquinas iguais. Um dedo foi pouco. 50. E o auditor foi, né, fechar, falou, olha, não vai trabalhar enquanto vocês não arrumarem todas as máquinas. Foi um AUE para fazer NR12, né? E aí a gente montou já um protótipo das correções necessárias. Viraram 24 horas e já foram arrumando máquina por máquina, né? Até a Parque Fabril inteiro ficar adequado. Então, assim, com certeza ia acontecer muitos outros acidentes. E já aproveitando esse gancho que a gente está falando aqui sobre realidade, né? Sobre o dia a dia, sobre situações que vocês vivenciaram, que vocês passaram. Na visão de vocês dois, hoje, as empresas estão preparadas ou elas estão expostas e nem sabem? Nossa. A minha opinião é que elas estão expostas e não sabem. Realmente tem muita empresa ainda que está engatinhando. A gente costuma falar que existem degraus, né? Assim, na área de segurança do trabalho, tem empresas que não tem nada, estão no primeiro degrau, tem empresas que já estão no 10º, né? Porque elas já têm a cultura de investir em segurança e medicina do trabalho, então já tem budgets anuais para você manter isso funcionando e rodando, né, mestre? Que é até bonito de ver, porque daí elas estão atrás de inovação. O que mais eu posso fazer para o ano que vem para a gente melhorar os indicadores, os KPIs, né? Então é interessante porque daí você vê o seu resultado, né, em prática. E tem empresas que você tem que convencer, né, se gastar uma energia enorme convencendo por que ele tem que fazer, por que ele tem que adequar, né? E aí ele faz aquilo, mas você percebe que é temporariamente só para atender a fiscalização, para atender um cliente, etc., mas não tem a cultura de continuar mantendo aquilo, né? E aí é triste porque uma hora vai acontecer, porque o acidente ele não é nada mais do que fator estatístico. Estatisticamente vai acontecer um dia. Então, se você não fizer o trabalho, né, de base, como a gente está falando, aí a tendência é você levar esse número para zero. Caso contrário, um dia ele vai acontecer. É a questão do seguro. Por que as pessoas pagam seguro? Porque uma hora, né, a probabilidade vai levar você a precisar. E o prêmio do teu seguro depende do teu... da sua performance. Da sua performance. Você tem no caso do carro, o carro está bem cuidado, você tem um retrospecto de pouca multa, tudo isso aí diminui o prêmio do seguro. Agora, você estava comentando, lembra aquela curva de Bradley lá da Dupont? Ela classifica as empresas em 4, acho que é reativas, dependentes, independentes e interdependentes. A reativa é aquela que, cara, eu não sei de nada, tenho raiva de quem sabe, e no dia que aconteceu, eu tomo uma providência. Cara, vamos falar que 80% das empresas 80%. 80%. Não sei, não conheço, tenho raiva de quem sabe. Aí depois tem as dependentes, que ela minimamente tem um consultor, ou um técnico de segurança que rala ali para tentar mostrar alguma coisa. As independentes, já todos os níveis de liderança participam de alguma forma. Então, você começa, a partir desse crescimento, né, de maturidade da gestão, o número de acidentes começa a cair. Por mais que você invista em segurança, você tem um belo retorno. Aí tem as interdependentes, cara, que são aquelas que o trabalhador está imbuído naquilo. Raríssimas empresas. Aqui no Brasil, acho que eu vi 4 e tal. Mas, então a gente pode dizer que a grande maioria das empresas não sabem, não conhecem e rezam para o auditor não bater na porta ou não acontecer nada. Deus me livre. Não, na área médica, tem empresas que ligam lá pedindo cotação, mestre, né? Ela falou, eu queria que você só fizesse o exame. Aí a gente pergunta, mas você não vai fazer o envio por e-social, etc. Não, eu não quero. Aí, mesmo você explicando, eu falei assim, olha, não vai adiantar o que você está querendo fazer, porque aí tem etapas que você tem que cumprir hoje com o e-social, você tem que informar, né, os órgãos que já está tudo integrado, né, mestre? E o passivo que ele está entrando. O passivo que ele está assumindo. Aí você explica e fala, não, eu não quero, é só o exame médico. Sabe o que dá para falar? Você quer pagar quando? Agora ou depois? Agora você vai pagar um valor justo. Depois você vai ser obrigado a pagar 1000 vezes esse valor, né?
Mas as empresas não entendem, são reativas, elas acham que não vai acontecer nada. Uhum. Infelizmente. E agora, essa é uma dúvida minha, inclusive, que surgiu aqui. Imagina o seguinte, vocês trouxeram um cenário de que boa parte das empresas hoje estão, a Deus dará nesse sentido, não estão cuidando, estão rezando para nada acontecer. Com boas exceções raras, mas sim. É comum que talvez quem está ouvindo a gente, assistindo, pense, mas talvez seja mais comum um acidente em construção civil, ou alguém que está mexendo com obra, né? Porém, na visão de vocês, tem alguns setores, alguns tipos de trabalho que acontece muito mais acidente do que as pessoas imaginam e dá muito trabalho? Ó, acidente doméstico é um que é bem alto, viu? Doméstico? Doméstico existe muito. É que a gente não fica sabendo, né? Não sai na mídia, né? Então, assim, mas existe bastante também. Olha, na estatística, quando eu trabalhava no Ministério, o setor que mais tinha CAT era o setor de saúde. Saúde, hospitalar. A gente... ainda é o segundo, mestre, sabia? Então, é o segundo. O primeiro ainda é a construção civil, infelizmente. O segundo é o hospitalar. E tem outra que é muito forte também, o ramo de transporte. Fortíssimo afastamento por causa de acidente, assim, coisa de louco. Mas agora, estatística de 2025 de saúde mental, quando a gente fala doença, primeiro lugar. Aumentou muito. Sabe qual é? O setor comércio varejista. Supermercado, loja, não sei o quê. Depois, faxineiro. Uhum. Auxiliar de escritório, serviços de escritório e quem trabalha na linha de produção de fábrica são as profissões que mais têm afastamento de saúde mental. Era hospital, era banco. Banco era terrível. Saúde mental, cara, depressão, não sei o que, excesso de jornada, metas intangíveis. Era banco, mas o banco, olha, eu vou falar, vários bancos receberam multas milionárias do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, e essas acho que fizeram a lição de casa. Então elas conseguiram reduzir esse nível de acidentalidade, mas era terrível. Então, cara, pode dizer que todos contribuem de alguma forma. Você falou, construção civil, comércio, saúde e transporte. São os grandes. E agora, vamos entrar um pouquinho nos bastidores da fiscalização. Uma coisa que o pessoal quer saber, Gianfranco, quando você chegava para fiscalizar uma empresa, o que você olhava primeiro? Olha, eu vou falar uma vez se você concorda. Primeiro, assim, quando a gente entra na empresa, a primeira impressão, geralmente a gente não falha. O jeito que a gente é recebido, a gente começa a imaginar o que tem lá dentro. Imagina, uma recepção organizada, boa. Se você tem que entrar numa fábrica, você fala, nós temos um capacete, olha, tem uma regra de segurança, tem um protocolo, você tem que assinar um termo. Eu falei, puxa, a impressão é muito boa. Mas na maioria das vezes, recepções horríveis, o segurança, o porteiro não sabe de nada, não conhece ninguém, você fica esperando horas para ser recebido, aí você começa a intuir que alguém deve estar disfarçando alguma coisa para demorar para você entrar. Então, olha, isso era a primeira impressão. E o que a gente vai ver, geralmente, a área de sanitários, refeitório, sanitário, banheiro, vestiário, se tiver, ali eu acho que é o termômetro. Quando você tem uma copa, um refeitório bonitinho, uma organização, banheiros limpos, eu posso falar com absoluta certeza que a empresa, ela reflete aquilo ali. Agora, quando você entra, vê o banheiro sujo, eu falei, nossa, eu vou encontrar coisa ruim. E realmente isso acontecia. Então, se vocês quiserem receber bem um auditor fiscal, sejam educados, orientem, não deixem ele esperando muito tempo. E, cara, banheiros limpos, que é a dignidade do trabalhador. Eu posso dizer que é isso. Aí a gente vê de tudo lá dentro depois, né? Mas, geralmente, se você tem uma área de vivência, um lugar que é ruim, bebedouro ruim, banheiro ruim, refeitório ruim, geralmente ela reflete o que é a empresa lá dentro. E até aproveitando, até para entrar um pouco até em estatística, era mais comum você multar as empresas ou você sair de lá com tudo certo e falar, não, gente, tá tudo certo aqui, parabéns, sigam o caminho de vocês? Olha, vou dizer uma coisa, eu não gostava de multar, porque eu preferiria que eles melhorassem o que eu fiz de errado, mas dependia, essa primeira impressão já começava a eu não ter muita paciência em poder dar uma segunda chance. Aí quando você ia, e você via, por exemplo, 35 não conformidade, não dá, cara, não dá. Tem que, vamos escolher algumas, vou ter que dar uma auto-infração porque é educativo. Aí eu dou um prazo para as demais. Agora você vê, por exemplo, uma empresa que você vê que ela está tentando fazer. Eu não peguei muito a fase do PGR, não peguei, aliás,
Mas o PGR você vê hoje, né? Falou, olha, aqui está um plano de ação e tal. Então você vê a vontade da empresa evoluir, querer. Mas a gente via que tinha empresa que queria fazer. Você via um SESMIT atuante, o RH falando, poxa, olha, a gente quer fazer, a gente identificou, reconhecemos, está na licitação, a gente está querendo comprar, fechamos o curso. Aí eu buscava não atuar. Mas eu vou dizer para vocês, como a maioria das empresas era reativa, a maioria era passível de alta inflação, a grande maioria. Nossa. E a realidade hoje ainda, né? Provavelmente. E gasta 2 vezes, né, mestre? Gasta 2 vezes. Ela vai ter que fazer agora com prazo menor, mais caro, e pagar as multas. E lembrando que essas multas ficam no currículo da empresa lá, né? Isso pode ser usado depois. Mas eu acho que hoje, é que o Brasil é o país da crise, né? A gente cobra muito imposto, a gente maltrata o empresário. Eu vou falar. Verdade. Eu não tenho... Meu amigo Cristiano, você é empresário. Eu te admiro 2 vezes. Uma, porque você é um excelente profissional e você é um bom empresário. Cara, eu não tenho competência para fazer a gestão de pessoa, legislação trabalhista, previdenciária, meio ambiente, profissional. Gente, é complexo. Não é fácil. É muita coisa. Aí eu tenho que conhecer a área de segurança do trabalho. E aí, agora, entrou no ponto que você falou do empresário. O que eu quero saber? O empresário, na maioria das vezes, ele sabia que tinha algo irregular ou ele era pego de surpresa? Qual que era a reação quando chegava a notícia para ele? Empresa pequena, ela não sabia. Ou ela era mal orientada, mal assessorada, alguém falava para ele, isso é superficial. Talvez não tivesse um profissional da área de segurança que falava, isso aqui está errado, isso precisa melhorar. Talvez a consultoria não fosse de um especialista. Então a maioria dos pequenos não sabia, tanto que elas ficavam assustadas. Não, isso é obrigatório, né? Agora as grandes, elas faziam uma roleta russa. Vamos arriscar. Se não vier ninguém, eu me dei bem. Mas o dia que chegar, eu perdi. Não, você estava falando disso daí, lembrou um caso que a gente tem muitos contadores aí, né, no público que assiste aí. Opa, bem lembrado. Que a empresa ligou, falando assim, olha, eu precisava fazer um exame de um funcionário, né, mas meu contador falou que não precisa. É isso mesmo? Eu falei, tem certeza? Seu contador falou que não precisa? Eu vou te mandar a legislação aí por e-mail aí. Vê se você recebeu, acabei de te mandar. Né? Eu falei, eu tô vendo aqui. Eu falei assim, questiona de novo esse contador aí, manda para ele para ver se ele tá a par da legislação, né? Aí ela mandou, 2 meses ela trocou de contador depois. Ou seja... Liguei lá depois, trocou de contador. Ou seja... Contador é fundamental. As empresas não sobrevivem sem o contador. Mas, talvez eles tenham que ter um parceiro na área de segurança para poder dar a informação correta. Imagina, no tempo do E-Social, eu já sei de contador, falar, não vai pegar isso agora. Isso não vai pegar, já estava vigindo. Cara, já está com passivo absurdo, valor que vai ser cobrada essa multa. Não, mas eu ouvi dizer que não precisa. Eu vi um caso também, desse daí um contador também. Né? A gente chegou pro contador, falou de tudo isso, ele falou, meu cliente é tão chato, mas tão chato. Se eu ligar para ele falando que vai ter que pagar, vai ter, né, fazer essa parte, meu Deus, ele vai falar tanto no meu ouvido, ele vai reclamar tanto. E ele falou assim, nossa... É dificílimo fazer ele pagar. Eu vou falar o que ele quer ouvir. Não, exatamente, eu vou falar o que ele quer ouvir. Ele postergava de falar qualquer conta que tinha que pagar, sabe? Porque o cliente era, na visão dele, insuportável. Como entendeu? se a culpa fosse dele. Como se a culpa fosse dele. Norma, exatamente. Exatamente. E você citou um caso, agora eu quero ver um caso também do Gianfranco. Teve algum caso que te marcou muito de uma situação irregular que você pegou? Boa. Puta, várias. Conta aí, mestre. Várias. Poxa, acho que foi uma foi na indústria do vidro e outra na construção civil. Na indústria do vidro, eu fui numa cristaleria. Cara, eu não vou falar o bairro, porque daqui a pouco a pessoa vai saber. Que eles faziam ainda com sopro, uma parte de luminária no sopro, que era um método antigo. Entrei na fábrica lá e falei, meu Deus do céu, que não era inferno. Jateamento com areia, todos os equipamentos. Falou, interditei. Falou, não estou parando a fábrica, mas puxa, sem esses... E por favor, eu estou interditando. Se vocês consertarem alguma coisa amanhã ou depois, me chamem, eu volto aqui, eu vou fazendo a suspensão da interdição das máquinas, porque eu fiquei preocupado também, né? E estava tudo cordial ali. Aí chegou o dono da empresa, que era um senhor com mais de 80 anos. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não. Aí os filhos, né, que eram... Não, ele está aqui, ele interditou ali, interditou essa máquina, fez não sei o quê. Vai embora daqui me xingando.
Eu saí e ele atrás de mim, eu achando que eu ia ser agredido. Eu tomando mais cuidado, uma pessoa com mais de 80 anos. Aí quando eu estava na porta, eu falei para os filhos, nada? Vocês vão deixar? Ficaram quietos. Cara, não tinha celular naquela época, eu liguei do orelhão para a polícia. Aí chegou uma viatura, aí eu contei a história. Falei, deixa comigo. Algemou os 3 e colocou eles na viatura. Nossa. Vamos levar isso para a delegacia. Eu falei, gente, não precisa. Não precisa. Não, mas eles te ofenderam. Um quase te ameaçou aqui, né? Ele te ameaçou, quase te agrediu. Eles não falaram nada. Eu falei, eu tô nervoso, mas eu vou me vingar do meu jeito. Me deixa numa sala e eu lavrei não sei quantos autos de infração. Eu falei, tá ali. Eu nem ia multar naquela situação. Tinha feito a interdição. Aí eu lavrei, cara, acho que uma pilha de multas, de autos de infração. E aí, quando eles foram tirar as algemas e voltaram, foi um equívoco. Eu não maltratei ele. E os filhos, nós não falamos nada porque estava subentendido. Sabe aquelas desculpas esfarrapadas? Eu achei assim incrível. E quando a polícia chegou, cara, mudou o padrão. Tudo. Mas eles ficaram... Eu podia fazer a denúncia, eles iam responder a um processo. Então quer dizer que, por exemplo, é curioso isso, porque talvez muita gente que está acompanhando não saiba. Se, por exemplo, acontecer uma situação que o auditor chegar ali, fiscalizar, ele pode chamar a polícia na hora. Olha, na nossa identificação na carteira funcional está escrito, em caso de embaraço, a fiscalização, resistência, a polícia deve atender a sua manifestação e apoiá-lo até você cumprir a sua determinação. Está escrito na carteira funcional. E já entrando nisso agora, eu fiquei ainda mais curioso. Já existiu algum caso? Você citou lá que tem situações que você vai entrar e a pessoa fica te enrolando ali. Já teve algum caso que teve que chamar a polícia para entrar? Teve. É? E como foi? Teve. Por incrível que pareça, cara, eu vou falar, tá? É o seguinte... Era quarta-feira de cinzas e o sindicato da construção me ligou e falou, olha, eu sei que é quarta-feira de cinzas, é de manhã ainda, mas a gente tem uma denúncia de um trabalhador que sofreu um acidente numa máquina, numa obra de um clube, um grande clube aqui de São Paulo. Cara, faz muitos anos. Eles estavam começando a demolir a arena do Parque Antártica, lá no Parque Antártica antigo. Falei, cara, então vamos lá. Aí fomos lá com os sindicalistas e quando a gente mostrou... Ele falou, primeiro não tem ninguém para te atender, então o senhor não vai entrar. E se o senhor entrasse, eu não ia entrar com o sindicato. Eu falei, opa, daqui na CLT e no ritual da inspeção do trabalho, se eu quiser o sindicato entra comigo. Então eles vão entrar, e se eu não entrar, eu vou entrar de qualquer forma. Mas eu falei que não tem ninguém para atender, ele falou, mas a obra está acontecendo aí, a gente soube de um acidente. Infelizmente, vocês estão proibidos de entrar. Eu falei, opa, agora. Liguei para a polícia de novo. Chegaram umas 7 viaturas. Nossa. Que era no Palmeiras, alguma coisa. Aí, aquele que barrou a nossa entrada, ele saiu correndo, abre o portão, pode entrar todo mundo. Aí entrou com a polícia, né? Nós interditamos uma serra circular de bancada, interditamos outras situações. Não era o problema do Palmeiras, era da construtora, né? Sim. Mas eles aprenderam da pior forma, que Sim. A gente tem um poder de polícia, a gente pode entrar em qualquer situação. E eles impediram. Aí nós entramos. Aí a polícia entrou junto, que devia ter um monte de palmeirense, imagina, eles queriam visitar lá as instalações. Mas foi muito engraçado ele correndo na nossa ilha. Abre o portão! Me arrependi. Ou seja, importantíssimo sempre estar atento a essa questão de fiscalização e saber. A gente pode entrar em qualquer estabelecimento, tá? Então as pessoas quando começam a gente encara isso até como um embaraço a fiscalização. A demora tal, porque é algum subterfúgio para ele mudar o ambiente para você não pegar. Hein, Messi, dando uma notícia quente para você, hein? Acabaram de ser empossados 855 novos fiscais aí, a questão de 2 meses. Foram empossados uma leva nova aí de... Só no estado de São Paulo tem mais de 270. E na Grande São Paulo a gente tem uma coisa perto de 100. E esses, a partir de maio, eles estão agora num processo de treinamento, estão supervisionados. Imagina, mas aqui na Grande São Paulo, mais quase 100 auditores atuando aí na fiscalização. Mas é necessário. Sim. É necessário. A gente precisa diminuir a quantidade de acidente ainda. Teve uma queda de uns anos para cá, voltou a aumentar de novo, né, mestre? E eu acho que essas empresas reativas, que só aprendem na base da imposição, essas vão sofrer agora no começo, né? Vão ser autuadas, vão sofrer interdição. Mas é melhor que aconteça isso do que alguém morrer ou sofrer um acidente grave. Você está falando disso daí, lembrei de um caso. Eu fui visitar uma vez um cliente nosso, um hotel na Paulista. Um hotel chique. E tinha uma lavanderia lá. E aí eles falaram, Cristiano, se você investiga um acidente, que a pessoa morreu na lavanderia? Morreu? Eu fiquei até preocupado.
A hora que eu desci, né? Aí fui lá na lavanderia, uma lavanderia industrial, umas máquinas muito antigas, mas enormes, né? Eu falei, então, me conta aí, como é que foi isso aí? O que aconteceu? Né? A polícia tinha ido lá no dia seguinte, né? E eu cheguei depois. Aí, então... A gente tem a camareira, né? E ela estava descendo aqui com os lençóis, com tudo. E aí, o que ela faz? Ela põe tudo no ombro, aí abre a máquina, né? A tampa da lavadora, que não parava, a lavadora trabalhando, uma força violenta, uma máquina industrial, e ela jogava, né, todos os lençóis direto na máquina funcionando e aquilo lá rodando com uma força gigantesca e puxou ela. Nossa. Puxou ela, o pescoço dela quebrou dentro da máquina. Meu Deus. Olha que horrível. Olha então, que acidente hoje com a horrível. NR12, inimaginável, né? Você abrir uma tampa de acesso à máquina, ela funcionar, né? Não dá para imaginar, né? Mas isso era comum antigamente. E se foi uma vida. Lá se foi uma vida estúpida, né? Uhum. E por falar em NR, agora, quem não sabe, quem não tá acompanhando, mas é impossível que você seja empresário e não tá sabendo, ou que você atue na área de RH e não tá sabendo. Tá chegando a NR1 e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, beleza? Estamos já às portas dela. Eu quero que vocês expliquem de forma simples, e pode começar pelo Cristiano, o que realmente mudou com a NR1 na prática para as empresas hoje. Nossa, está mudando bastante coisa. Muita gente preocupada. Muita gente querendo fazer um paliativo de novo. Peraí, ó. Só lembrando que a NR1 já desde 2022 que ela está vigindo, é que agora tem essa fase nova dos fatores de risco psicossociais relativos ao trabalho. É isso que a gente está falando, né? Ah, então, agora, a partir de agora de maio, entra... É essa daí. Isso aí. Gente, isso aí está causando aí. Causando. Primeiro que a gente está vivendo é uma coisa, né, mestre? A gente estava até conversando uns minutos atrás aí, a gente está vivendo uma era digital que está mexendo muito com a cabeça das pessoas. Ah, né? Isso é verdade. Então, assim, o medo de ficar de fora da notícia, o medo de deixar de responder alguém, de toda hora estar consultando o celular, né? Ou seja, a sociedade está mudando em função da tecnologia, não é só o trabalho em si, mas as pessoas estão mudando, né? Comportamento. As crianças desde cedo já nascem com o celular na mão. Então, assim, o tempo inteiro tem que estar em contato, ou vendo vídeo, ou respondendo alguém, ou fazendo alguma coisa no celular, sempre ativo. Então, isso já está mexendo com a cabeça das pessoas. E aí, esse problema, que já é uma coisa social, né? Também está vindo para dentro das empresas. Sim. Né? Porque as pessoas que trabalham nas empresas, elas têm compromissos a cumprir com a empresa, né? Tem essas atividades, os entregáveis e etc. E aí a mentalidade dela já começa a ficar um pouco, né, diferente. Por quê? Porque o poder de concentração está mudando. Porque ela já chega de casa ou de fora da empresa com esse monte de problemas, né? E com esse excesso de informação que o celular faz com que ela tenha. Sim. Então, isso já causa um estresse por si só na pessoa, né? E aí está se misturando hoje esse estresse da vida junto com o trabalho, né? E aí, para você fazer essa diferenciação, é muito difícil. E aí as pessoas estão até adoecendo, tendo problemas mentais por causa disso, que pode ser um pouco do trabalho, mas também tem a parte da vida social, que é a pressão, né, em casa, né, dos filhos, né, o consumo excessivo de mídia eletrônica, né? Então, tudo isso está mudando. E como se proteger e fazer, né, a empresa cumprir com o seu trabalho, com a área psicossocial, né, fazer essa distinção, o que é realmente trabalho, o que é vida social, né, que a empresa não é culpada por isso. Né? Eu não sou culpado porque você fica, né, de 14, 15 horas por dia mexendo no celular e aquilo está te afetando emocionalmente. Né? Então, hoje já existem, através de questionários, psicólogos, psiquiatras, né, para a gente estruturar isso e deixar isso também bem dividido, entendeu? O que é empresa, o que é trabalho, o que é vida social. Tem até um termo em inglês, mestre, que chama FOMO, Fear Out of... É o medo de ficar de fora, né, das coisas, né? Então,
Será que alguém me mandou mensagem? Faz 5 minutos que eu não olho no celular, ou até 10, nem sei quantos minutos ele já está aqui, né? Será que alguém me mandou mensagem? Meu Deus, eu preciso olhar meu celular, eu preciso pegar, ver o que está acontecendo, né? Então, o medo de você não conseguir responder, ou de você estar deixando... Tá por fora das coisas, né? Isso já existia antigamente e era um problema que os traders, mestre, o pessoal que trabalhava na Bolsa de Valores sofria. Isso há décadas atrás, quando ele nem tinha celular, que eu tinha o pregão, lembra do pregão? Pô, cheguei a ver, né? Isso aí. Por quê? Porque era uma adrenalina, uma rotina tão estressante, porque o preço das ações, né, ele muda todo segundo. Então, eles tinham que estar dando lance, os clientes ligavam para as pessoas, né, na Bolsa de Valores, compra, vende, compra, não, agora compra por tanto, vende por tanto. Então, eles tinham que estar numa velocidade, né, e ficava horas fazendo isso, o dia inteiro. E muitos adoeciam por problemas mentais por causa disso. É estressante, né? E agora, aquilo passou para a sociedade inteira, porque é todo mundo hoje com celular. Todo mundo com celular o tempo inteiro olhando, o tempo inteiro preocupado, o tempo inteiro com medo de não responder alguém ou estar de fora de alguma informação, né? Então, agora isso se estendeu para todo mundo. Só que nem todas as profissões exigem, né, essa constância de trabalho, essa informação em tempo real. Sim. Então, a NR1 veio para fazer com que as empresas olhem para isso, se preocupem com isso, criem mecanismos, né, para poder ajudar os seus trabalhadores. Então, é algo ao mesmo tempo bom para a sociedade, para a população, mas é algo extremamente preocupante também, porque é mais uma despesa para o empresário que vai ter que arcar com tudo isso. E o grande problema, ele vai colocar ali, eu tenho um problema, um fator de risco. O fator de risco é um sinônimo de perigo. Eu tenho alguma coisa que expõe o trabalhador a uma situação que pode gerar um risco, que é uma doença de saúde mental, alguma coisa. Por exemplo, exemplos de problemas que a empresa pode criar. Um líder que não respeita o trabalhador, não dá a palavra para ele, cobra um excesso de metas e produção acima do que ele pode fazer. O trabalhador que trabalha na empresa há anos, ele não tem uma perspectiva de melhoria, ele fica triste com aquilo, e quando ele vai falar, ele fala, amigo, é o que você sabe fazer, é isso. Então, tem maneiras de falar. Então, por exemplo, boas lideranças fazem a diferença. Excesso de jornada. Gente, é um problemaço. Alguns trabalhadores gostam de hora extra, tal, mas como a hora, o próprio nome fala, hora extraordinária, ela não é para ser rotina. Hora extra é hora extraordinária, não é? E tem empresas que elas incorporam. Gente, você fazer uma jornada de 10, 11, 12 horas por dia, o ser humano não aguenta. A gente precisa de espaço. E o que você falou, na hora do descanso eu estou ligado na internet, estudando, aprendendo. A mente não desliga. Eu não consigo desligar, a gente precisa do repouso. Ou aquele cara, ou aquela pessoa que tem talvez um cargo maior ou não, ela está em casa no fim de semana e continua trabalhando, porque ela recebe mensagens, informação, olha, aconteceu isso. E, cara, você não consegue desligar. Então nós estamos vivendo uma fase do mundo muito ruim. Mas agora, querendo ou não, esses trabalhadores estão se afastando, estão ficando doentes. Então, eu tenho que fazer uma intervenção. Então eu tenho, que nem você falou, cara, como é que eu faço? Eu preciso primeiro identificar se tem dentro da minha empresa algum fator desse que contribui para alguém ficar doente. Olha, excesso de jornada acontece, olha, nós temos uma hora extra absurda. Opa, pode ser isso. O que a gente faz? Vamos contratar mais um? Ou vamos criar uma tecnologia para que algum trabalho não necessário não precise mais ser feito? Otimizar. É interessante. E outra coisa, por exemplo, teve um caso que, quando eu era auditor fiscal, eu fui numa empresa de telemarketing e aparecia num ranking o ranking dos que mais produziam. Em último lugar, ele ganhava o burro, então ficava 2 orelhas de burro no computador daquela mesa. Quando eu vi aquilo, mas que é isso? Vocês estão expondo o trabalhador. Ele pode ter outras competências, mas não consegue vender. É proibido fazer isso. Gente, 6 meses depois fiquei sabendo que aquela pessoa pulou do 5º andar da janela. Olha. Se suicidou. Aí eu falei, vocês têm que fazer alguma coisa. Eles fizeram o seguinte, uma sala de reação, que era uma sala com luz baixa, musiquinha, barulho de água. Falei, isso aí é um paliativo, não resolve o problema. Você não pode ser exposto publicamente e tal, né? Se ela não tem competência, vamos mudar ela de função, mas expor ela, chamando ela de burra na frente de todo mundo, a pessoa não aguentou, o impacto, se suicidou. Cara, olha o problema. Perdi um trabalhador, provavelmente eles estão respondendo um processo altíssimo, vão pagar uma indenização terrível, vão ter que mudar todo o padrão
de sistemática de trabalho. Então, tem empresas que são muito ruins mesmo nesse sentido. E é importante você entender também, você falou um negócio importante. Eu preciso saber o nexo, cara. Esse estresse está sendo gerado na minha empresa ou vem de fora? Ou fora. Tem que tomar muito cuidado, né? Daqui a pouco eu tenho um cara estressado com um problema familiar e eu acho que eu que estou produzindo isso. E essa é a grande dificuldade desse requisito de norma. E o Ministério do Trabalho não foi claro com todas as ferramentas, como fazer. Tanto que é muito subjetivo. Não, né? tem alguns clientes que estão pedindo para a gente, inclusive, fazer a avaliação já psicossocial na entrada. Ou seja, é uma avaliação à parte, né, da NR1. Que é pra gente, individual, né? que é individual, do indivíduo. Ele passa com psicólogo, passa com outros profissionais, até médicos, para poder fazer um laudo, porque se depois você alegar que você, né, sofreu alguma coisa dentro da empresa, como é que eu vou provar? Como é que eu vou me defender? Então os empresários estão fazendo esse questionamento, estão fazendo esse questionamento, né, investindo nisso, já pensando no lado, infelizmente, né, pensando no lado jurídico, também de se proteger, né? Claro. Porque senão depois é um passivo, exatamente. Agora, eu estava pensando, né? Os contadores são grandes ouvintes desse podcast. Então, o que a gente pode falar? Contador, contrate ou faça uma parceria com alguém que entende disso, mas algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, toda empresa tem que ter um código de ética e de conduta com relação à violência no trabalho, que é assédio moral, sexual, racismo e tal. Aí eu tenho que ter um canal de comunicação para eu atender essa denúncia de forma sigilosa. Você tem isso? Eu não tenho isso. Gente, seu fator de risco existe e provavelmente vai dar um risco alto. Eu tenho uma avaliação ergonômica preliminar que ela diz, olha, as condições do ambiente, a temperatura, a iluminação, o mobiliário. Eu tenho fator de risco, eu tenho excesso de demanda, jornada excessiva, ou seja, metas inatingíveis, clima ruim no trabalho, porque eu tenho Cara, se eu identifico isso, tal, aí eu tenho que tratar. E existem hoje no mercado, né, algumas pesquisas cientificamente comprovadas que você consegue começar a descobrir se existem alguns problemas. Agora, se eu não fizer nada disso, e eu botei lá no PGR, a fiscalização, eu falei, mas cadê a avaliação ergonômica? Cadê o negócio? Cadê o quê? Se eu não tenho, não conforme, auto de infração e vai te mandar fazer tudo de novo. A gente fez uma vez, você está falando disso, eu lembrei, a gente fez uma vez na Cipate, uma empresa, né, que contratou a gente tem uma unidade móvel, né, o caminhão, né, e a gente foi com o caminhão e fizemos o dia do psicólogo, ou seja, quem quisesse conversar com o psicólogo, né, ou expor alguma situação, foi o sucesso da Cipate. A Cipate é a semana inteira, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né. Foi quando fizeram uma pesquisa depois no final, foi o que o pessoal mais adorou. Achamos fantástico aqui o caminhão com a psicóloga. Aí foram 2 psicólogas, né? O caminhão tem 3 salas médicas, né? E aí 2 psicólogas atendendo ao mesmo tempo. Tinha fila, mestre. Todo mundo queria passar com a psicóloga porque tinha um problema ou em casa ou no trabalho ou tinha um conflito, né, ali com um colega de trabalho que internamente que não se dava bem, etc. Então, assim, foi meio que uma sessão de terapia, sabe? Né? Que bacana. E aí você vê que realmente quantas pessoas querem ser ouvidas e querem, às vezes, ideias ou sugestões ou auxílio de algum profissional para resolver algum problema pessoal. Então, assim, você vê que realmente faz sentido. Aproveitando que eu até esqueci um item, a NR17 fala que cabe à empresa, né, orientar as lideranças quanto ao tratamento respeitoso com os subordinados. Olha aí. Exatamente. Saber explicar as atividades, dar apoio, responder as dúvidas. Gente, quem está fazendo isso? Se não tiver, já está em não conformidade. Quem está fazendo isso? Eu posso dizer que o meu risco psicossocial é baixo porque eu descumpro o requisito de norma. E você falou, né, estatístico, é probabilístico o acidente. Cara, quando eu não faço isso, a chance de eu ter uma doença aumenta. E vocês falaram sobre a importância, né, que tem empresas que já estão, antes mesmo de começar, a pessoa já está fazendo alguns exames que normalmente não eram pedidos, mas hoje em dia já são pedidos. Eu quero entrar num ponto agora com vocês que é, na visão de vocês hoje, as empresas estão de fato aplicando o GRO e o PGR de verdade ou só estão fazendo por obrigação?
Acho que meio a meio, viu? Tem gente fazendo de verdade, mas ainda, como está talvez esse susto, né, mestre? Com relação ao psicossocial, talvez não... Acho que eu vi uma estatística no jornal, 93% das empresas não fizeram nada ainda. São as reativas que estão esperando o dia 26 de maio. Vamos ver o que vai acontecer. Algumas empresas, então, eu conheço bons trabalhos, mas, cara, esses dias eu tive acesso a alguns documentos de PGR, vou falar para você, é o PPRA, com antigo, título, né? Eles mudaram o nome, cara. Eu falei, puxa vida, cara, empresa de médio porte ainda. Então, o que você falou, tem de tudo, né? Nós temos boas práticas, mas ainda muitos não entenderam cara, e cumprir esse requisito de norma é bom para a empresa. Eu identifico os perigos, avalio os riscos maiores entram na minha prioridade. Eu vou tentar diminuir esse risco, isso vai ser bom para mim, saudável, né? Eu reduzo a chance de doença, de acidente, eu vou colher os frutos disso. Mas as empresas acho que não entenderam ainda. E vocês citaram, né? Tem muito contador que acompanha aqui a gente, que está assistindo o nosso podcast. Hoje o contador ele tem um papel importante no dia a dia do empresário de trazer informação, trazer direcionamento sobre gestão empresarial, sobre os números, sobre o balanço da empresa. É quase que o parceiro ali, o aliado dele, o consultor. Vocês acreditam que hoje o contador ainda falha muito nessa parte de trazer para ele mais esse lado da segurança, mais esse lado assim, ele acaba deixando de lado nisso ou ele de fato já ajuda muito? Então, é que o contador, como eu comentei anteriormente, né, às vezes ele tem medo de falar, né, de custos, né, para a empresa, entendeu? Então ele fica na dele. Entendeu? Se a empresa pergunta, ele responde o básico necessário ali. Mas ele não tem, às vezes, o poder de convencimento necessário para expor tudo isso que a gente está falando aqui, né, mestre? Então, assim, explicar para o empresário exatamente os riscos, o porquê de fazer, os benefícios, as vantagens que ele vai estar tendo, né? Porque não é um investimento, entendeu? É igual você tem um carro. Se você não, de tempos em tempos, não fizer uma revisão ali do seu carro, ele vai quebrar. Vai dar ruim. Então, a empresa é a mesma coisa. Se de tempos em tempos se você está investindo ali em segurança e medicina do trabalho, os seus funcionários estão sendo cuidados, você está cumprindo com o básico, né? Você vai colher esses benefícios, entendeu? Você vai trazer em números. E já foi comprovado, né? Mas tem aquele número famosíssimo que a cada $1 investido em segurança e medicina do trabalho retorna 4. Então, isso já é uma estatística mundial. Então, se você investir $1, você recebe 4. Você deixa de gastar e aquilo vira para você em benefício. E gozado que isso parece que só nós que estamos na área de segurança sabemos, né? Então, por exemplo, o contador tem competências, habilidades que eu não tenho. Gente, o arcabouço legal, fiscal, jurídico, é complexo. Eu não entendo tudo. Sem o contador, a gente não vive. Mas o contador também não entende muito da área de segurança, com algumas exceções, é lógico. Agora, quando você deixa de passar, então o contador ou a equipe, o escritório contábil, que tem alguém que entende, fala, olha, nós temos tudo isso de lei. Agora, o que pega é isso aqui. Vamos fazer um cronograma de curto, médio e longo prazo? Boa. Não é? Fala, isso é fundamental. Isso vai pegar. Temos que fazer agora. Esse outro, vamos dar um tempo e o outro, cara, vamos relevar, porque a gente não tem condição, vocês financeiramente, o tempo e tal. Mas é importante ele ter essa nota. Eu preciso começar, né? Se eu não tenho nada. E aí você joga aquela enxurrada, ele fala, não vou conseguir. Então eu tenho que fatiar esse bolo e falar, isso é agora, verdade. Isso é pro ano que vem, isso eu vou ver quando eu posso fazer. Mas como falta também conhecimento, e eu vou dizer, né, a gente está dizendo que o contador às vezes não conhece. Eu conheço profissionais da nossa área que também não conhecem muitos detalhes. A gente tem um especialista em um item da norma. A norma é tão complexa, né? Tem um cara que é bom em eletricidade, muitas, outro em trabalho de altura, outro em máquina e equipamento. Eu não entendo o todo, né? São muitas áreas diferentes. Muitos detalhes. Você compraria um carro sabendo que você não tem dinheiro para pôr gasolina? Não. É a mesma coisa. Você vai abrir uma empresa, né, botar uma empresa rodando, botar funcionário e você não tem nenhum dinheiro para investir na segurança, medicina, trabalho, na legislação obrigatória. Não faz sentido, entendeu? É desleixo mesmo. Olha, mas vou falar agora. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O Paraguai, cara. A taxa de imposto deles é ínfima perto da gente. Eles cobram um imposto muito pequeno, muito baixo, e ele é fácil de ser. Não tem PIS, COFINS, não sei o que, não tem nada. Tem um imposto simples, único. Né? Gente, se a gente copiasse esse sistema,
Porque eu gasto, o contador está lá para... Eu não tenho que pagar um imposto, eu tenho que pagar 15 impostos. Gente, se a gente facilitasse a vida... Tem que ser um facilitador, né? Reduzisse a burocracia e o valor do imposto. O governo não pode ser muito grande, inchado e tal. Gente, talvez sobrasse dinheiro para a segurança. Então, eu não estou dizendo que... Às vezes o pequeno, o médio, sofre demais. Ele fala, cara, ou eu sobrevivo... Ou eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas se eu deixar de fazer a segurança, se acontecer um acidente, você vai quebrar. Né? E tem que entender isso. E aí, na visão de vocês, então, significa o seguinte. Hoje, muitos empresários, ainda, ou boa parte, ou ainda uma parte, vê a questão da segurança como um custo e não um investimento. Ele não tem essa visão de $1 que eu invisto me traz esse retorno. Infelizmente, é isso. E eu já vi empresa grande falando isso aí. Mas eu não investi nada, eu não tive acidente no ano passado. Calma, é questão de tempo. E quando acontecer, não vai ser né? Mas assim, estatisticamente, eu tive a sorte de ter 2 anos sem acidente grave, sem investimento, ele acha que aquilo vai ser para sempre. Lê do engano. Aí, quando acontece, você não tem como provar para o Ministério, para a Justiça, para a Previdência que você fez alguma coisa. Eu não fiz nada. Meu amigo, você vai ser condenado em todas as instâncias. Mas a dor moral de alguém ter perdido a vida ou se machucado gravemente num acidente que podia ser prevenido, né? E vocês acreditam que hoje tem a questão ali do contador que a gente falou, que ele está ali auxiliando, que ele está ali no dia a dia também com o empresário, mas muitas vezes ele não sabe. O fato dele ignorar algumas coisas, como por exemplo as SSTs, ignorar a NR1 e principalmente ignorar esse lado da medicina, ele ter um parceiro como a SSO para tá ali do lado dele, falando, você tem seus clientes, a gente pode te ajudar nisso, a gente te ajuda naquilo. É algo que, assim, o contador que ignora isso, deixa isso de lado, ele tá, além de estar perdendo dinheiro, ele também tá tendo mais problema com o cliente dele? Mas sem dúvida. Ele é cúmplice, né? Por você deixar de fazer as coisas, ele é cúmplice. E o mestre sabe mais do que eu, lei é lei, norma é norma, sim, você não pode... Né, usar esse artifício, falar, eu não sabia. Isso não ameniza a pena, né, de ninguém, né? Olha, existe um item do Código Civil que fala assim, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Exatamente isso. Você abre uma empresa, você tem a obrigação de saber. Exatamente isso. E aí, eu sei que não é fácil, mas, gente, reservar um pouco da energia para cumprir os requisitos de segurança e saúde do trabalho. Que nem você falou, né, o Cristiano? Isso é investimento. Eu vou colher os frutos lá na frente disso. Não, e é barato. As pessoas não têm ideia, mas é muito barato. Você andar dentro da lei, regularizar, fazer exame médico, periódico, sabe? Tudo isso é muito barato. E tem contador que não cuida do próprio escritório, inclusive? Também. Tem um contador antigo, né? Já aposentou, já até fechou o escritório. Ele não fazia exame de ninguém. Entendeu? Era um senhorzinho lá. Aí na época, né, ele falou, não, eu tô até, quando os clientes falam que vão para outro lugar, eu tô até, vai meu filho, vai com Deus, graças a Deus. Porque ele já queria se aposentar, ele tava quase vendendo a carteira, demitindo os clientes, entendeu? Para ele ficar em casa lá, na aposentadoria dele. Então, infelizmente, tem também. Mas existe uma forma do contador, do empresário contábil, transformar toda essa questão também numa oportunidade para ele? Tem, isso também é um outro lado, viu? Tem aqueles que são muito inteligentes, né? Porque assim, à medida que ele ajuda também, né? Ou que ele até... Tem clientes que por indicarem, né, outras empresas e também ajudarem elas a performar e ficar em dia, né? Que ganham comissionamento também, né? Então tem isso também. Mas o que eu acho que é mais importante, elas diminuem, né, a dor de cabeça que eles vão ter. Porque assim... Poxa, você é meu contador, você não me falou que eu tinha que fazer isso, que eu, né, eu te falei uma vez há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, mas você não prestou atenção. Poxa, mas por que você não me falou de novo? Por que você não insistiu, né, eu tinha regularizado, nossa, uma merreca para resolver esse problema. Então, assim, a omissão também é o que mais acontece. Mas eu achei interessante, né? É uma oportunidade. Aquele escritório de contabilidade que oferece o pacote completo de solução, ele vai ter um desempenho melhor no mercado. Sai na frente. Seria interessante ele ter um parceiro na área de saúde e segurança para fornecer o pacote completo. Olha que interessante. E resolve tudo num só lugar. Resolve. Ninguém quer pulverizar, né? Em vários... Resolve lá, vai lá. Esse cara resolve tudo para mim. Fico feliz.
Uhum. Gente, esse cara tem um desempenho que vai botar ele na frente no mercado. Sem dúvida. A sua ideia, hein? Uma chance você, contador, entregue o pacote completo que você vai ter a felicidade do teu cliente e você vai receber clientes novos. E cobrar mais, né? Querendo ou não. Vai cobrar o justo, né? Eu entrego mais, cobro mais. Sem dúvida. E agora, eu quero que vocês tragam, na visão de vocês, o empresário que assistiu até aqui, que está acompanhando esse episódio, qual que deveria ser o primeiro passo? Ele está ouvindo ali, refletindo, falando das fiscalizações, está pensando nas situações do dia a dia do trabalho dele, vendo que tem alguma coisa que está incorreta, e ele sabe, ou às vezes ele nem sabia de tudo isso aqui que a gente citou, e ele tomou consciência. Qual que vocês acreditam que seja o primeiro passo que ele tem que tomar a partir de hoje? Ouvir esse podcast, assistir esse podcast, o que ele tem que fazer a partir de agora? Pode ligar pro contador dele e falar, quero regularizar isso aqui. Me ajuda aí, vamos atrás de uma empresa séria para regularizar, deixar minha empresa redonda com isso. O que você precisa, né? E ir atrás de empresas sérias, né? Empresas que já estão... importante também, talvez com uma consultoria, alguma coisa ou lá dentro, ele tem que fazer o seguinte, um diagnóstico da empresa dele. A empresa está ruim, péssima, está no caminho certo. E eu vou dizer para vocês, o Ministério do Trabalho, ele não quer que você tenha regularizado todos os problemas da sua empresa, mas ele quer que você tenha identificado e colocado isso no plano de ação. Que esse é o grande benefício do PGR. Eu não sou obrigado a resolver tudo agora. Então... Ele não quer ver as empresas paradas, né? Exato. Fala, identifiquei que tem perigo, esse perigo gera risco, e esses maiores eu vou tratar primeiro. Gente, se você fizer essa lição de casa, então é o seguinte, eu devo ter riscos maiores. Quem trabalha, por exemplo, com máquinas e equipamentos, NR12 é prioridade. Sim. Eu trabalho na construção civil, NR18, esses requisitos. Saúde, NR32. Então... Se bem que num hospital eu tenho obra, eu tenho eletricidade, eu tenho tudo lá dentro, né? Mas é isso, eu tenho que identificar o que é mais grave, o que dá mais doença, o que acidenta mais, o que pode matar. Isso eu tenho que tratar primeiro. Imediato. Então, tá vendo esse arcabouço gigantesco de normas? Eu não preciso entender tudo agora, eu vou fazer o que é mais necessário, aquilo que é mais urgente. Então, acho que a dica para você, empresário, contador, vamos resolver o problema mais emergencial, colocar ele na linha de frente. E o resto, dentro de um cronograma, você vai avaliando o que dá para ser feito. Então, eu estou diluindo investimento, mas priorizando o que deve ser feito antes. Acho que com essa metodologia, que é a metodologia do PGR, você vai encontrar teu caminho sem tanto sobressalto e custos absurdos, né? Olha só, então. Essa é a mesma recomendação que eu faço. Não adianta você pegar um problema e querer... Fatia ele, distribui ele, pede ajuda de quem conhece, e aí você vai fazendo gradativamente. Maravilha. Então a gente viu aqui que existe um caminho, existe uma forma de solucionar isso. Então você que está aqui assistindo até agora ficou desesperado, falou, meu Deus do céu, tem um monte de coisa que eu preciso resolver no seu caminho. Inclusive aqui também está o contato da SSO aqui na descrição desse podcast, para você ali conversar com a equipe, tirar algumas dúvidas que pode te ajudar também. E gente, agora eu quero o recado final de vocês, afinal de contas a gente já está conversando aqui provavelmente há mais de 1 hora, porque o tempo voa, né? Mas eu quero que vocês deixem um recado final, começando pelo Cristiano. Ok. Bom, o que eu diria para o empresário ou para o contador, né? É muito barato. Segurança e medicina do trabalho é muito barato. Talvez você não tenha, né, ainda essa visão, mas a hora que você começar a investir em segurança, medicina e tiver, né, um budget separado para isso, você vai ver que os benefícios e a economia que você vai ter a longo prazo é enorme. Enorme, muito grande. Então, procura uma empresa séria no mercado, né? Começa a investir, né, gradativamente, e você vai ver os benefícios que você vai ter. Pô, legal, gostei, é isso aí. E acho que o recado é que a segurança do trabalho não é uma atividade à parte, ela faz parte da atividade. A gente acha que segurança do trabalho é um ser anexo. Gente, se eu botar segurança do trabalho na minha produção, na contratação, na orientação, no tratamento, ela faz parte do contexto. Então, ela vai ajudar a empresa, né? Tem uma frase, deixa eu ver se eu lembro dela. Nenhuma empresa planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Então, o planejamento estratégico na área de segurança tem que fazer parte da política, da missão da empresa, e ela vai colher os seus benefícios. Porque senão
ela vai falhar. Exatamente. Perfeito. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês dois. Sei que o dia a dia de vocês é correria. Pra juntar vocês dois aqui, a gente bater essa bola, eu sei que foi corrido, mas agradeço demais. Espero que você que assistiu esse episódio até aqui tenha gostado. Não esquece aí, ó, de clicar no gostei desse vídeo aqui para o YouTube recomendar para mais pessoas. E o principal, se esse vídeo de fato foi útil para você, você teve informações valiosas aqui, algo mudou na sua visão, pega esse link aqui, compartilha lá naquele grupo de empresários, compartilha no teu grupo de contadores, compartilha com os teus outros amigos, porque esse conteúdo aqui, como a gente falou, pode salvar vidas, porque pode ter alguma empresa que tá ali e tal, vai ouvir esse podcast, o dono não sabe de alguma coisa que tá acontecendo, e ele pode começar a ver coisas que vão salvar vidas. Vocês viram aqui o Gianfranco contando situações, quantas interdições ele passou, muitas vezes não é porque o dono quer agir de má fé, ou ele não tá se importando por aquilo, às vezes ele não sabe. Às vezes não tem essa consciência, até porque a gente sabe que no Brasil muita gente empreende por necessidade. Então, gente, de coração, pega o link desse podcast, compartilha no máximo de grupos que você puder com outros empresários, manda para os teus amigos, porque isso aqui vai salvar vidas e principalmente economizar muito. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo podcast.